Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais um Momento de Fé com Manuel Costa. Eu venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Mensagem que está no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Amém, meus irmãos? Que palavra maravilhosa, né? A gente tem que prestar atenção nas pessoas que são vítimas da inveja e ataques espirituais através de outras pessoas. Chamo isso de síndrome de Sanbalate, Tobias e Sanbalate. Neemias foi encarregado de reconstruir o muro e estava sob autorização do rei, das autoridades e principalmente do Senhor, de Deus. Então Sanbalate e Tobias quiseram cessar a coragem de Neemias. Embora Sanbalate e Tobias também estavam a serviço do rei, eles não tinham intenção, o inimigo não tinha intenção, através desses dois invejosos, que o muro fosse reconstruído. Então, nós também sofremos ataques para parar a nossa obediência a Deus. Com frequência isso acontece na vida do crente, principalmente aquele que entendeu que tem que viver de propósito dos céus para a nossa vida. E sempre que você estiver vivendo um propósito, vão aparecer os Sanbalates, Tobias e outros, né? Sanbalate queria destruir a motivação de Neemias, falando palavras para desanimar, para desestimular. E quanto isso tem acontecido nas nossas vidas, às vezes até mesmo no meio cristão, dentro da igreja, a gente fala um projeto, algo que Deus colocou no nosso coração, e já vem pessoas como Sanbalate e Tobias tirar aquela motivação que nós estamos tendo, recebendo de Deus, para quebrar, ficar sem harmonia a nossa vida nesse sentido. Mas nós não podemos esquecer que Neemias estava sob a motivação de Deus. E quando a motivação vem do Senhor, não tem o que destrói. Pode até atrasar, pode atrapalhar, porque o diabo tenta impedir que o nosso coração se alegre. Quando a gente vive o propósito de Deus, o nosso coração se alegra. E o espírito de Sanbalate quer saber das coisas mais do que Deus. Se Deus te deu um propósito, qual é o ser humano que é capaz de saber mais do que Deus que lhe deu esse mesmo propósito? Então nós não devemos, julgar as motivações das outras pessoas. Isso é uma instrução para a sua vida. Sabe, não julgue se a pessoa tem uma motivação, se é de Deus ou não, nós vamos saber lá na frente. Mas quem somos nós para desestimular as pessoas a viverem o propósito dela? Sanbalate, ele zomba, de quem se levanta, traz medo, traz dúvidas, lança setas, finge estar interessado, mas quer distração. Ele quer que você se distraia. Ele ainda usa a religiosidade para afastar a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita em ambientes religiosos. O Espírito Santo habita onde há a presença de Deus. Sanbalate tenta desistir, daqueles que estão focados, tenta fazer desistir aqueles que estão focados em missões divinas. Essa é a principal obra dos Sanbalates da vida por aí. Sanbalate é o tipo de pessoa que não quer ver as coisas de Deus crescer na vida de ninguém. Entenda sobre isso.
Então, seguranças profundas caem com um comportamento controlador. Sabe, quando a coisa é profunda na sua vida, ela cai se tiver alguém controlando por você. Não permita que essas coisas venham a acontecer na nossa vida. Temos que estar atento porque muitos queriam estar no seu lugar. Estava falando com meu amigo Roberto sobre isso hoje. Muitos queriam estar no seu lugar. Pessoas movidas pela emoção querem o seu foco e não a sua amizade. Sabe, eles querem o foco, eles querem que você preste atenção nele. Hoje em dia tem uma grande necessidade das pessoas as pessoas estão carentes demais, carentes de atenção. E quando vê algo de Deus, vê alguém que está sobressaindo, o que eles querem fazer? Seja na igreja. Na igreja, se você sobressair e for mais do que a autoridade que tem lá dentro, autoridade espiritual, eu digo, é perigoso você ser dissipado deste lugar. Conversei com uma irmã hoje a respeito disso, sabe? Aí começam as fofocas, as intrigas, coisas que não deveria haver dentro da igreja. Embora Paulo fala nas cartas que sempre tiveram essas coisas e o mundo caminha da mesma forma que sempre caminhou desde a criação, caminha para a destruição. Por mais que haja intervenção divina e recriar a população humana, todos nós já nascemos condenados pelo pecado e sempre vai ser da mesma forma. Graças a Deus, ainda existem pessoas conscientes que mudam o estado dessa coisa, trazendo um pouco de equilíbrio nesse mundo cruel. O objetivo do inimigo é sempre nos distrair, tirar nosso foco e quebrar esses objetivos, esses propósitos que você tem. Então faça o que Deus mandou você fazer, e não se preocupe. Faça o que Deus mandou fazer e não se preocupe. Pessoas que não conhecem sua vida não podem interferir para que as coisas não fluam. Pense sobre isso. Cuide para não parar aquilo que Deus concedeu, aquilo que Deus pôs nas suas mãos. E quando for missão de Deus, nada pode te parar. Quando a missão foi dada por Deus, não tem o que te para. Ninguém parou Neemias. Ninguém. Tentaram, fizeram de tudo. Neemias teve que trabalhar com uma mão na arma e outra mão sobre o trabalho. E mesmo assim ele não desistiu. Ninguém parou. Por quê? Porque a perseverança faz parte do seu propósito. Viva o propósito, pois a mão de Deus está sobre a sua vida. E o que deve nos preocupar realmente é se estamos desobedientes a Deus. Se nós estivermos desobedientes, devemos estar preocupados. Caso contrário, não ignore aquilo que foi Deus que colocou no seu caminho. Preste atenção, porque as distrações nos tiram de acontecimentos maravilhosos que poderíamos viver ao lado do Senhor. Então, obedecer é bem melhor do que sacrificar. Ponha isso na sua mente. Deus vai nos capacitar. Digo nós porque eu também estou junto. Deus vai nos capacitar nesta missão. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, receba nosso louvor, nossa adoração nesta manhã. Gratidão por mais um dia de vida, Senhor. E obrigado por essa palavra que nos exorta, nos instrui, mostrando, Pai, que independente das circunstâncias, devemos estar como Neemias, nos livrando do Sambalate, Tobias e pessoas com as mesmas qualificações que vêm para destruir nossos sonhos e os nossos projetos. Que o Senhor esteja à frente de tudo, Pai, e que a gente consiga reconhecer quando as obras vêm pelo Senhor e não pelas mãos humanas. Abençoe cada lar, cada família, cada ouvinte agora, eu digo, cada ouvinte dessa rádio, que esteja recebendo da bênção do Senhor na sua família, no seu casamento, na vida dos filhos e nas demais coisas do cotidiano diário de cada família. Que a bênção de Deus esteja sobre todos, em nome de Jesus. Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?